E aí, galera do Esporte Like, estamos mais uma vez aqui para falar do Flamengo. Dessa vez, vamos trazer aí os comentários do Juca Kfouri, que está falando que o Flamengo ainda está vivo no Campeonato Brasileiro e quem vacilar, o Flamengo chega. Depois a gente vai ver aí o Paparazzo falando aí do contrato do Felipe Luiz. É ano de eleição e tem muita polêmica ainda esse contrato, se vai renovar, se até quando vai o contrato do Felipe Luiz, você vai entender perfeitamente. E no final vamos falar aí da imprensa paulista que não tem vergonha de pedir para o Corinthians jogar retrancado. Eles acharam que o Corinthians deixou o Inter empatar porque não se retrancou. Então vamos ver todas essas polêmicas aí, esses comentários. Aproveita, se inscreva no canal, aumenta aí a nossa audiência e tamo junto, pessoal, e até a próxima. Vamos lá, hein? Deixe seu like. O Flamengo ganhou a segunda com o Felipe Luiz, 2-0 no Bahia. 15 jogos do Rogério contra o Flamengo, 15 derrotas, foi chamado de burro também. 2-0 e você acabou de falar, o Gerson jogou tudo e o Flamengo tá jogando bem. Olha, vocês estão desprezando a possibilidade do Flamengo ainda brigar pelo título brasileiro? Tem um jogo a menos, pode ficar a 6 pontos do Botafogo. Bom, é claro que é complicado, porque pode ficar a 6 pontos do Botafogo, fica a 4 do Palmeiras, fica a 1 do Fortaleza, tem que tudo isso acontecer. Mas descartar o Flamengo, bom, eu também fico à vontade para dizer aqui que desde sempre eu digo, tem Flamengo, para mim, é sempre o possível favorito quando não é o grande favorito. Não é o grande favorito para ser campeão brasileiro nesta temporada, não é. Antes dele tem Botafogo e tem Palmeiras, né? Para mim, aliás, Palmeiras mais do que o Botafogo até sábado. Eu confesso que me decepcionou bastante a atuação do Palmeiras em Bragança. Eu achei que o Palmeiras não ia dar sopa pro azar para ninguém inferior a ele. E deu. E terá o Botafogo pela frente. Tá bom, para descontar ou para perder o título de uma vez. Porque o Botafogo tem se comportado com muita maturidade. Mas o Flamengo está aí. Se o Flamengo começa a piscar a luz, time para, digamos, enfileirar vitórias nos jogos que lhe faltam, ele tem. Então os outros que se cuidem, pelo menos. Porque o Flamengo, numa onda de otimismo que parece ser fundamentalmente aquilo que o Felipe Luiz traz, né, antes de poder concretamente mexer no time, né, embora tenha incutido esse espírito, o Flamengo ataca, ele disse isso na entrevista coletiva após jogo, né, corro riscos, mas não abdico de pôr meu time na frente. É bom olhar para o Flamengo, é bom não esquecer que tem Flamengo aí na luta. Eu acho que está na luta. Tem um ponto para a gente observar, que é como o Flamengo vai lidar com o Brasileirão diante da Copa do Brasil, haja vista que a própria diretoria deixou muito claro que a prioridade é a Copa do Brasil, fez toda a manobra que a gente falou, com a conivência da CBF, para mudança de tabela, e favorece, no caso, a Copa do Brasil, né? Então, como vai jogar o Flamengo nessa data FIFA com os desfalques? O Arnaldo tem o nosso Excel de desfalques, se eu não me engano, são 7 ou 8 também, por conta das convocações. Então, aí teve o Fabrício Bruno, convocado agora para o lugar do Militão. Então, a gente tem que considerar como o Flamengo vai jogar essa próxima rodada, que vai ser logo depois da data FIFA, com tantos desfalques, e vai aguentar, né? E é Fla-Flu, exatamente. A ironia nisso tudo é que prejudica mais uma vez o Corinthians, que não só vai jogar com o Atlético Paranaense sem sua força máxima, como verá o Flamengo enfrentando o Fluminense, que concorre com o Corinthians para não cair, né? O Flamengo desfalcado. São as coisas de uma mudancinha de tabela. Será que a prioridade para a Copa do Brasil era esquecer o brasileiro? Era porque tinha o Tite no comando? E com o advento, com a chegada do Felipe Luiz, né? Eles não podem mudar os objetivos? Pode ser. Agora, né, na volta, vale ressaltar também que Flamengo e Corinthians vão jogar na quinta à noite, o que significa um pouquinho de intervalo que pode possibilitar o uso de jogadores da data FIFA. Quem joga na quarta não tem essa primazia, né? E tem gente que vai jogar na quarta. Né? Vai jogar, falei, São Paulo e Vasco, e o Atlético Mineiro com Fortaleza, né? Esses jogam na quarta-feira, imediatamente após a data FIFA. E tem a questão que também não deixa de ser, nesse momento, bem interessante, que é o jogo atrasado do Flamengo na tabela do Brasileiro contra o Internacional em Porto Alegre, Internacional que vem muito bem nesse momento, né?
não é um jogo atrasado assim, esses 3 pontos dá para contar, né? Sim. É um baita desafio, né? O jogo atrasado. Sem dúvida nenhuma. Bem lembrado. Se o Internacional ganhar esse jogo, ele passa o São Paulo? Passa. Adversário do Mengão na Copa do Brasil, Corinthians pode perder patrocinador master. Gonzalo Plata e outros jogadores iniciam treinamentos em suas seleções. A gente vai trazer números do Gerson, que é o melhor jogador no meio-campo no futebol brasileiro. E a gente também trazendo aqui uma declaração do BAP que gerou polêmica, né? O dirigente não ficou satisfeito com o contrato até o final de 2025 para Filipe Luiz. Essas e outras informações a gente traz agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bem, vamos trazer aqui logo de cara essa declaração do Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que a gente vai entrevistar ainda, que eu participei, né, na verdade, né, da entrevista lá no canal do BarbaCash, mas eu vou estar entrevistando o BAP, o Maurício Gomes de Matos, o Valim, na verdade também o candidato da situação, né, o Rodrigo Dunche, apoiado aí pelo Landim. A gente vai ver se consegue também a data para falar com outros aí, né? Mas os principais aí que a gente tá em contato para fazer aí essas entrevistas, que eu tenho muito interesse de trazer aí o desejo de cada um, as propostas de cada um, né? E o BAP, ao canal Vene Casagrande, falou, né? Candidato da oposição aí, é uma oposição situação também, né, cara? Era todo mundo junto, né? A eleição presidencial do Flamengo criticou o fato da atual gestão ter dado contrato até dezembro de 2025 para Filipe Luiz, né, e não garantiu, caso vença o pleito, a manutenção do jovem comandante, tá? E o que postaram aqui no Twitter é que ele não ficou feliz com o tempo de contrato, que ele queria um contrato até o final do ano por causa das eleições, para quem assumir não ter esse problema de ter que mandar embora, de ter que resolver, queria um contrato curto. E aí chegou a falar até sobre mudança de estatuto caso seja eleito, né? Mas ele não disse aí o que fará com o treinador do Flamengo caso vença as eleições em dezembro, tá? Os torcedores não reagiram muito bem, né? Alguns comentários, se ele ganhar e o time performar como está, vai ser difícil tirar. Já começaria com uma cobrança altíssima. Eu não acho que ele tiraria, né? Não iria fazer uma maluquice dessa de tirar quem está performando bem, né? Se o Filipe Luiz estiver performando bem, ele tem que continuar. Eu acho que ele quis dizer da questão aí do tempo de contrato, porque um novo gestor, um novo presidente assume que pode não ser da situação, pode não ser o Dunche, e aí ele queria que isso fosse feito de uma forma mais, pensando aí no caso, jogador até entendo que seja normal, como ele falou, da questão do jogador ter um contrato longo, nenhum jogador vai aceitar vir com contrato até o final do ano. Agora, ele entende que o técnico não precisava ser até o final de 2025. Agora, a gente não tem acesso à negociação, a gente não sabe como é que foi, né? O Flamengo, para conseguir fechar com o Filipe Luiz, deve ter oferecido a ele até o final de 2025, acreditado no trabalho, pensado numa continuidade. Eu, sinceramente, estou gostando do trabalho do Filipe Luiz e acho que tem tudo para crescer, para ganhar títulos e é muito inteligente. E a nação, inclusive, né, deve pedir aí a permanência do Filipe Luiz. Então solta a vinheta, né? Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Vai! Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Aquela outra, Dudu. Arerê, Curica vai jogar a Série B. Ei, arerê, Curica vai jogar a Série B. Só dependemos da gente, tá claro. A gente tá vendo, Esse é que é o problema. Essa é a dificuldade, né, mano? Que fazem, mano, até quando joga bem, mano. Putz, grila, hein, velho? Então vou falar pra vocês. Esse jogo deu um azar aí. da porra, mano. Ô, mano, só pra complementar, eu vou falar as palavras do Ramon Dias, que se disse frustrado, né? Qual é o sotaque, Moto? Como que é? Estou frustrado, né? Não é português, não. Não é português, é argentino. É argentino, então. Meu Deus, Mota. Eu achei que era português. Mas ele acredita o seguinte, que o Corinthians vai sair dessa, vai ser uma situação difícil, né? É difícil, ele em nenhum momento, ele, inclusive na entrevista coletiva, deixou bem claro que em nenhum momento falou que seria fácil, que vai ser bem difícil, mas, né, que, por exemplo, ele acha que o Corinthians foi superior ao Inter, né, no jogo. Isso foi mesmo. Né? E que o Corinthians vai sair dessa, né? E que o Corinthians vai lutar até o final. Mas ficou aquele clima assim, né, mano? É um empate com gosto de derrota, não tem como dizer o contrário. Mas nessa partida... Os jogadores ficaram bem deprê, né, mano, no final da partida. Mas, o Mota, é complicado porque, cara, esse foi o jogo que eu fiquei mais triste no ano. Porque tem jogo que você fica puto porque você jogou mal. Por exemplo, o Corinthians, quando pegou o Flamengo lá no Rio de Janeiro, ele viu o Flamengo jogar. Ele começou a tentar fazer alguma coisa no segundo tempo. O Corinthians, quando pegou o São Paulo, jogando em Brasília,
O Corinthians jogou mal. Ele chamou o São Paulo pra cima até o momento que o Fagner fez o pênalti e foi expulso. Mas o Corinthians ele não fez por merecer a vitória naquele jogo. Então você fica puto com uma derrota como essa. E aí você xinga o time inteiro. Por mais que tenha sofrido um empate no sábado, mas não é motivo pra sair xingando todo mundo. Aí é mais uma fatalidade e de fato azar. Porque, por exemplo, o Gustavo Henrique, Motinha, a bola bateu nele nos 2 gols, cara. A bola desviou nele e matou o Hugo. Se a bola não desviar nele, o Hugo faria a defesa nos 2 lances, tanto no primeiro gol que o Corinthians sofreu, quanto no segundo gol também. E diante do que o Corinthians apresentou, o único momento de crítica que eu faço do time foi quando abriu o placar ali com 2 minutos, Quintino. E aí, cara, eu não sei o que acontece com o Corinthians, que o Corinthians tem um apagão, cara. O Corinthians teve um apagão com 2 minutos e até tomar o empate com 17 ou 18 minutos, só deu Inter. Só deu Inter. O Kaká salvando bola em cima da linha, o Inter fazendo o que bem queria, enfim. Mas tomou o gol. Cara, o bom nesse sentido é que o Corinthians ele não se abateu. Ele continuou propondo o jogo. Teve uma chance clara com o Memphis ali, que ele acabou meio que se atrapalhando com o Yuri Alberto. E ele acabou batendo de voleio dentro da pequena área, mandando a bola por cima. Teve o lance do Yuri Alberto, que ele saiu cara a cara ali, também finalizou na trave. E quando veio o segundo tempo, cara, mas foi um espanco no Inter. E não é um Inter que tá mal no Campeonato Brasileiro. Não. Eu não me engano, Domênico Gato, o Inter, eu não sei se tem outro time no Campeonato Brasileiro que vem de 8 jogos sem perder, 9 agora, com esse empate com o Corinthians. O time do Inter é bom. É bom. Não, mas em determinado momento começou mal, mas eu tô falando em termos de ascensão no campeonato agora. O Inter ele tá 9 jogos sem perder, Domênico, se eu não me engano, 6 vitórias. Esses 9 jogos aí são 6 vitórias e 3 empates. E o Corinthians ele moeu o Inter no segundo tempo. É que o grande problema, cara, vamos lá, por partes. O primeiro grande problema não conseguiu aproveitar e transformar em gols as chances que criou. O tal do Rocher lá fez uns milagres, inclusive num chute do Garro de dentro da área, quando o Corinthians poderia ter ampliado a vantagem, quando já estava 2-1, o Corinthians poderia ter feito o terceiro e o quarto e não fez. Aí o que acontece? O time cansou. Quando o time cansa, aí o Ramon Dias resolve mexer e ele tenta fortalecer o sistema defensivo. Eu vi uma série de jogadores aí, torcedores, criticando e colocando a culpa no Ramon Dias. Mas ele colocou o Félix Torres. Mas ele colocou o Ranieri. Por mais que são jogadores que hoje não estão vivendo um bom momento, a torcida do Corinthians não confia em nenhum dos dois, mas ele viu um time do Corinthians que jogou muito no segundo tempo, produziu e cansou. Então ele precisava naturalmente fazer uma substituição, porque ele viu o Inter começar a ganhar o meio campo. E falou, opa, deixa eu tentar blindar pelo menos o sistema defensivo e segurar o empate lá atrás. Ele tentou fazer isso, Vieira. Deu certo? Não deu. Mas pra mim, cara, de verdade, o Ramon Dias não é o principal culpado. Eu acho que o principal culpado, Lelê, foram os jogadores dentro de campo e eu vou falar o porquê. Nada contra a entrega, o Corinthians jogou muito e se continuar jogando esse futebol que demonstrou, não cai. Principalmente nos 2 próximos jogos, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Corinthians ele tem a obrigação de vencer os 2 próximos jogos. Mas pra mim, Lelê, faltou pro Corinthians na noite desse sábado o que sobrou contra o Flamengo. O Corinthians precisava fazer catimba. O Corinthians precisava ali, vamos lá, Gandula furar a bola e jogar dentro de campo, Gandula assumir com bola, goleiro cair, pedir atendimento e arrumar uma briga no final do jogo. Faltou malandragem pro time do Corinthians. Feio é o cacete. Feio é tomar um empate em casa num jogo que o Corinthians poderia ter dormido fora do Z4. Então, pra mim, Lelê, contra o Flamengo, teve tudo isso. O Gandula jogando bola murcha dentro de campo, Gandula sumindo na hora do jogo, o goleiro pedindo atendimento médico e no final do jogo teve briga. Então, nesse ponto, cara, faltou pro Corinthians, Domênico Gato, furar a bola, acabar o jogo. Era isso que precisava ter feito. Feio é cair pra Série B. Veio cair pra Série B. Mas enfim, Lelê, eu acho que os 2 próximos jogos, se o Corinthians não ganhar em casa do Atlético Paranaense, pode beijar a viúva. Porque o Atlético Paranaense ele tem 2 jogos a menos que o Corinthians e hoje tem 2 pontos a mais. Então o Corinthians é obrigado a vencer o Atlético Paranaense de qualquer maneira. Não dá pra empatar esse jogo. O empate é o descenso do Corinthians. Precisa ganhar, Lelê. O que você acha a respeito do jogo e dos próximos confrontos do Corinthians? Tá cheio de confronto direto aí também. Então, mano, vamos lá. Eu discordo de você nessa parte do Ramon Dias. Pra mim, ele foi, assim... Claro que os jogadores, a gente tem que responsabilizar quem tá em campo, eu também faço isso. Concordo com a segunda parte aí do que você falou. Mas na primeira, eu responsabilizo sim o Ramon Dias pelas trocas que ele fez ali no final, chamando o Internacional pra cima, cara. Porque, assim, não era um momento que o Internacional tava bem, tava pressionando, tava não sei o quê. Não, o Corinthians tava bem. O Corinthians tava ganhando de 2-1 e tava bem. Tava conseguindo manter a bola ali e tal. E aí, ele falou que porque o Martínez teve cãibra, não sei o quê, por isso que ele colocou o Ranieri e colocou mais um zagueiro, Félix Torres. Ranieri e Félix Torres, hoje, são os jogadores em pior fase do Corinthians. O Félix Torres, no jogo passado, me deu ânsia, me deu coceira, me deu alergia de tão mal que ele foi. E o Ranieri, então, tá numa decadência que, pelo amor de Deus. E o técnico sabe disso. Porque se a gente que é torcedor sabe, que a gente tá assistindo jogos, o técnico também sabe, ele vê que os caras estão mal. E aí ele ali, ganhando de 2-1, um resultado que é mínimo, que ele não podia sentar, né, no resultado, porque qualquer M que acontecesse era um empate que seria trágico. E aí ele esfria o Corinthians que tava bem no jogo naquele momento e coloca 2 caras que estão mal, que praticamente vão ser 2 caras a menos ali, né? E aí chama o Internacional pra cima. Pra mim foi o que ele fez ali quando ele coloca Ranieri e Félix Torres. Pra mim, na hora que ele chamou os 2, mas eu e o De Paula... Mas quando ele modificou o time, Lelê, você não acha que o Corinthians já tinha cansado? Não, assim, mano, tinha diminuído a intensidade do segundo tempo, que foi muito bom,
né? Mas o Corinthians ainda mantinha a posse de bola, o Corinthians ainda estava melhor que o Inter na partida. O Inter não estava pressionando, o Inter não estava vindo para cima para você ter que ficar com medo de se fechar e colocar, né, um Félix Torres. E ele mesmo, o Emiliano, fala isso na coletiva depois, que ele não estava tendo sufoco do Inter, que não sei o quê. Então, para que fazer isso? Então, assim, eu achei um erro absurdo isso aí que ele fez. Só que aí eu concordo com você na segunda parte, na questão de que faltou malandragem. Por exemplo, o Martins estava com cãibra? Pô, então cai no chão. Faz a boa e velha malandragem que todo mundo faz no futebol. Por que o Corinthians não faz? Se todo mundo faz. Era só os acréscimos que faltavam ali, né? Então, assim, faltou a malandragem do time, dos caras também, sim, mas acho que do Ramon principalmente, porque é ele que tem que orientar também os caras. E ele foi fazer umas trocas ali que pra mim não teve sentido nenhum. Que na hora que ele chamou os dois juntos, Raniel e Félix Torres, os dois que estão horrorosos, eu já me deu uma coisa no coração. Eu falei, meu Deus. Mas, ô, Lelê, Quintino se divertindo, hein? Quintino está se divertindo, hein? Eu já vi. Não, mas é que tá. Mas independente das trocas, Lelê, imagina, por exemplo, tirou os dois ali e não colocou ninguém, que o Corinthians tivesse com 9. Lelê, se o Corinthians tivesse feito a catimba e o antijogo, independente de que ele tivesse colocado em campo, era o que o Corinthians precisava. É nítido, Domênico, quando você faz um antijogo, por exemplo, o goleiro cai, o goleiro ficou 2 minutos no chão, 3 minutos no chão, o árbitro, no máximo, ele vai dar 1 de acréscimo. Então você mata o tempo. É nítido isso daí, gente. Então eu repito aqui, mesmo que ele não tivesse colocado Raniel e Félix Torres, Lelê, mesmo que tivesse continuado com 9 em campo, continuar com 9, né? Eu vou tirar os que estão cansados e não vou pôr ninguém. Cara, cai no chão, sabe? Joga a bola murcha pra dentro do gramado. O Corinthians ele foi extremamente amador. O Corinthians, o Quintino, era aquele cara que ele tava ganhando a luta por pontos e ele continuou querendo ir pra trocação. Ele continuou querendo propor a luta. Cara, clincha o adversário, sabe? Meio que segura, faz o que fizeram contra o Flamengo. O Flamengo, Lelê, quando ele tentou incendiar o jogo no segundo tempo, porque mesmo com um time misto, o Flamengo tava com o Gerson, tava com o Luiz Araújo, tava com o Bruno Henrique, tava com o Pedro, tinha de onde tirar. O Corinthians ele foi malandro. Agora, nesse jogo contra o Inter, o Corinthians foi extremamente juvenil. Cara, um time desse, precisando do resultado, consegue o resultado, jogando bem, arena lotada, ia dormir fora do Z4, não pode ser mirim desse jeito, gente. Olha, eu tô vendo aí o Quintino se divertindo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O cara tá na Série B, tá se divertindo aonde? Você passou... Tô me divertindo que vocês vão cair. Você não passou tem zagueiro. por isso, você Vocês passou não tem por isso. zagueiro, cara. E aí, Quintino? André Ramalho pra você joga o quê? Só tem ele, pô. Outro dia tava suspenso, só tem ele.